Pronto. Já que tem menos gente, eu vou passar por tudo que eu coloquei aqui, talvez não com todos os detalhes, mas o suficiente para dar uma geral, assim. Aí depois eu deixo o slide com vocês. Agora eu tô ouvindo a notificação do chat. E que ontem não tava. Bom, whatever. Tá bom. Lembrando disso aqui que estava aqui ontem. Só para relembrar que esforços solicitantes são medidos sempre a partir de uma extremidade livre. Ou seja, eu desenhei essa barra que está engastada aqui, na direita. Aqui na esquerda ela está sujeita a um carregamento arbitrário, né? Uma força P0, um momento P0, um momento M0. Esse momento tem componentes de flexão, de torque, de tudo, assim. Basicamente estou falando que esse negócio está sujeito a forças quaisquer. Aí se eu medir uma coordenada x a partir daqui e encontrar uma posição aleatória no meio da viga, posição arbitrária, aí eu consigo entender como que essa viga reage dentro dela a esses esforços, como eu expliquei ontem. Tá? Então tenho forças, normal e cortante, e momentos de flexão e de torção. Eu já falei de força normal e de torção ontem, eu vou só passar agora por força cortante e momento fletor. Primeiramente, como que eu meço isso? Como que eu meço se é positivo ou se é negativo? Tem uma convenção para isso que está aqui. Então, uma força cortante é dita positiva se ela tende a girar o elemento da viga no sentido horário. Eu sei que isso confunde, porque geralmente ângulo positivo é anti-horário, mas a convenção é essa, tem um motivo para isso. Mas, de fato, é isso que vai acontecer. E o momento fletor é dito positivo quando ele alonga a parte inferior da viga. Então, de novo, usando a minha régua como uma viga. A flexão positiva é isso. Alonga a parte de baixo, comprime a parte de cima. Tá bom? Isso significa que o desenho em que o sentido em que eu vou desenhar uma força cortante e um momento fletor depende de onde eu cortar a viga e de como eu estou vendo a viga. Por exemplo, aqui nessa segunda figura na direita, se eu cortar da esquerda para a direita, uma cortante positiva é para baixo, porque vai girar no sentido horário aqui. E uma flexão anti-horário. Tá bom? Agora, se eu olhar da direita para a esquerda e cortar aqui, ou seja, se minha referência estiver na direita, aí a cortante positiva é para cima, porque vai girar no sentido horário, e a flexão é no sentido horário. Repara também que esses dois conjuntos de forças são ação e reação. Claro, porque essas partes estão conectadas, né? E como está em equilíbrio, tem uma ação e reação entre elas. Beleza a convenção aqui? Beleza. Por que que geralmente é bom fazer nesse sentido? Porque é o seguinte, quando eu tenho carregamento distribuído, ou seja, que nem eu tinha falado ontem, coloca um objeto que não tenha tamanho desprezível em relação à sua viga, apoiado na viga. Eu tenho uma régua, aí eu faço uma força aqui com a minha mão. Eu não posso falar que é uma força só aplicada aqui no meio, né? Para efeitos de flexão, principalmente, ou eu estou aplicando um esforço nessa área toda aqui. É isso que eu estou falando aqui. Aí tem um Q de X, que é um carregamento distribuído, e o Q tem unidades de força por unidade de comprimento. Tá bom? Qual que é a utilidade de eu colocar essas convenções de sentido? Primeiro, porque é consistente, né? De olhar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E segundo, que se eu considerar que o carregamento distribuído é positivo para baixo, ou seja, esse Q da figura é positivo, eu tenho essas duas relações. A derivada da cortante ao longo da viga é menos o carregamento distribuído. Se você falar que ele é positivo para cima, aí fica aqui que é só igual aqui, né? Mas por convenção, geralmente ele é positivo para baixo. Ou dm dx, ou seja, a derivada do momento fletor ao longo da viga, é a força cortante. Peço para vocês lembrarem que isso só funciona quando não tem carregamento axial na viga.
Se tivesse uma força normal aqui no A, essa relação de baixo aqui não seria verdade, tá bom? Mas isso é Maxwell 2, deixa quieto. Para propósito de Maxwell 1, valem essas duas relações aqui. Por que positivo para baixo, né, o Q de x? Qual que é o carregamento distribuído mais comum que tem? O peso da própria viga. Né? Então eu posso considerar o peso da viga como uma força, né, agindo aqui, puxando todas as partes igualmente. É o peso, o carregamento distribuído mais comum é o próprio peso. Por isso que é bom você já convencionar que ele é positivo para baixo, porque é o que você vai geralmente lidar. Tá bom? Agora a pergunta, se eu tenho carregamento distribuído como esse aqui é linear, mas poderia ser qualquer função que é de x em tese. Como que eu acho as reações em B aqui? Primeiramente, quais reações eu tenho em B? No engaste de B? Quais reações ele vai fornecer? Melhor, quantas e quais? Horizontal, vertical e momento. Beleza. A horizontal é zero, né? Porque não está reagindo a nada. Então ela vai ter uma vertical aqui e uma flexão aqui. O que essa força vertical em B vai estar equilibrando? O efeito composto de todo esse carregamento vertical aqui, né? Que é simplesmente, se eu olhar na posição X, eu aproximo que em cada posição X, eu tenho uma força que é de X vezes dx. Certo? Porque Q de X tem unidades de força por unidade de comprimento. Então, em cada posição X, eu tenho uma força infinitesimal de magnitude Q de X dx. Somando isso ao longo da viga inteira, eu tenho a força, meio que é 0L. Repara que eu estou integrando Q de X dx, então eu estou simplesmente falando que é a área desse triângulo aqui. É a área de baixo do carregamento distribuído, é a força, tá bom? Meio que é 0L, que é a área desse triângulo, exatamente. E para o momento? De novo, eu tenho um momento em B, que eu falei que vai ser no sentido horário, porque eu sei que todo o resto vai ser anti-horário, então só para ficar positivo, né? Porque eu já sei qual vai ser o sentido certo. E essas forças infinitesimais de módulo Q de x dx, essa força Q de x dx, qual é o braço dela em relação a B? L menos x. Então, a cada posição x, o momento fletor infinitesimal é isso aqui. Q de x dx, que é a força, vezes L menos x, que é o braço. Tá bom? Aí você integra isso e acha o momento. Qual que é o outro jeito de ver isso e por que eu não recomendo o outro jeito? A força total é a área, né? Você faz o triângulo, você vê que é meio que é 0R, tá bom. E onde que é o ponto equivalente de aplicação dessa força? Se eu fosse ver como uma força concentrada em vez de distribuída. É no centroide da figura, que no caso de um triângulo, seria uma força aqui. Eu vou pintar de vermelho para ficar da mesma cor. A uma distância L sobre 3 de B, porque é o baricentro do triângulo, concorda? Aí, de fato, qual que é o momento equivalente? É a força, meio que é 0L, vezes o braço, 1/3 de L, que é exatamente o que está aqui fazendo a integral. Por que eu não recomendo fazer isso? Porque nem sempre você consegue achar facilmente o centroide e a área de uma figura de carregamento distribuído. Tipo, eu não estou dizendo que vai ter um Q de x igual a tangente de cosseno de 2x elevado a 3. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que em Maxwell 2 você vai ter vigas curvas. Boa sorte achando o centroide de um negócio que é assim. Assim até um certo ângulo em uma viga curva. Entendeu? Boa sorte encontrando a área e o centroide disso. Por isso que eu estou falando que eu recomendo fazer para a integral, mas... Enfim. E, por fim, falar de alívios. Isso aqui é o símbolo de um alívio de cortante. Então eu ligo duas vigas diferentes por esse tipo de junção,
que não permite flexão, não permite torção, mas ela deixa o deslizamento livre, ou seja, não existe uma reação de força cortante nesse alívio. E aqui um alívio de flexão é simplesmente eu conectar duas barras por uma articulação, duas vigas por uma articulação. Um dedo é exemplo besta disso, mas sim, não existe uma reação de flexão entre essas duas barras. Só vai existir uma cortante, justamente porque a articulação não permite o movimento relativo. Tá bom? Se isso está confuso, eu já vou fazer um exemplo que é uma questão de prova também. No caso, essa aqui. Vou deixar vocês lerem. Se eu tiver pergunta sobre o enunciado, me fala antes de eu resolver, por favor. Bom, essa viga aqui, na verdade, são duas vigas unidas por uma articulação, né? Ele chama de uma rótula, mas é a mesma coisa. E a primeira viga aqui tem esse negócio que nós chamamos de mão francesa. Qual vai ser, na prática, o que é isso? Eu não quero saber o que está acontecendo aqui. Se eu quisesse saber a deformação dessa mão francesa com essa força de 4 kN, isso é o Maxwell 2. Para o Maxwell 1, eu estou vendo só essa viga horizontal aqui. Então, essa mão francesa equivale ao que no ponto B? É essa força de 4 kN e um torque de 4 kN vezes 1 metro. Torque não, desculpa, um momento fletor. Certo? Se eu não estou interessado nesse segmento aqui, eu estou interessado no efeito que isso tem em B. O equivalente disso, então, é uma flexão de 4 kN vezes metro e uma força de 4 kN vertical. Bom, no A eu vou ter reações horizontal e vertical, no C só vertical, no E só vertical. Fica nisso. A horizontal é zero porque não tem nada para ela resistir. Né? E repara que eu separei as vigas onde tem articulação, porque não vai ter flexão aqui, vai ter só uma cortante, porque justamente a articulação não permite um movimento relativo entre as duas vigas no equilíbrio. Tranquilo daqui para cá? Diagrama de corpo livre? Beleza. Então, eu tenho quantas equações de equilíbrio estático eu tenho aqui? Não leiam a próxima parte do slide. Bom, tá bom. Você sabe que tem 4, mas quais são as 4 equações de equilíbrio estático? Como que eu encontro elas? As duas vigas têm equilíbrio das forças na vertical e as duas vigas têm equilíbrio de momentos. Tá bom? São 4 equações. Eu tenho 4 incógnitas, RA, RC, RD e RE. Então eu resolvo o sistema e faço. Eu não vou fazer aqui porque eu acho que vocês sabem, vocês lembram de maquiar, né? É só, literalmente, só escolhe um ponto, faz equilíbrio de momentos, faz equilíbrio de forças e sai. Repara que esse RD tem ação e reação. Claro, porque né, é a união entre as duas vigas pela articulação. Faz o sistema, resolve, você vai chegar nesses valores aqui. Tá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre como achar os esforços solicitantes. Eu vou fazer esse trecho aqui, entre o RA e esse força e momento, e entre a força e momento e o RC. O resto é análogo. Eu peguei um ponto P qualquer, a uma distância x do ponto A, entre A e B, aqui. Tá? Equilíbrio de forças, V de x, cortante é igual a RA, que era, acho que era 2,5 kN, né?
E o momento em relação ao ponto P, simplesmente olho no ponto P, o m de x vai equilibrar RA vezes x. Repara que eu desenhei no sentido positivo. Cortante, eu estou olhando da esquerda para a direita, portanto, cortante para baixo. Momento, no anti-horário. Tá? Nesse segundo trecho aqui, eu de novo parto de A, que é a minha extremidade livre. E aí, eu dei nomes, tá? F0 e M0, porque eu queria fazer procedimento mais geral, em vez de ficar destacado o número daqui para todo quanto é canto. Essa força cortante positiva, ela vai equilibrar o quê? RA menos F0. E o momento em relação ao ponto P, o M de x vai equilibrar RA vezes x, esse M0 e F0 vezes x menos L. Nos sentidos, né? O que está anti-horário é o MX, o M0 e o F0 vezes x menos L. O que está em horário é o RA de x, RAX, faz o equilíbrio e acha um fletor. Faz isso para o resto da viga, você vai achar esse diagrama. Tá bom? Repara, de fato, a derivada do momento vai ser a cortante. Ou seja, a inclinação de cada trecho aqui é justamente a cortante em cada trecho. Né? E repara aqui, quando que ocorrem os pulos nos gráficos? Ou seja, daqui pulou para baixo, aqui pulou para cima, pulou para baixo. Quando tem carregamentos concentrados, certo? 4 km aqui, puf, vai. 2,5, puxou, empurrou por 2,5. Aqui empurrou por menos 2, aqui empurrou por mais 1. Na flexão, só vai ter um pulo aqui, o único pulo que tem é de 5 para 1, justamente porque tem um momento de 4 km por metro, vezes metro, no sentido oposto, certo? Mas como o momento é a integral da cortante, essa descontinuidade aqui não vai causar um pulo no momento, vai causar um bico, certo? O momento só vai ter pulos quando tiver um momento concentrado na viga. Agora vocês viram o que pode causar um momento concentrado na viga. A presença de um elemento como essa mão francesa aqui, por exemplo, né, pode gerar uma flexão concentrada. Claro essa questão? Eu escolhi ela de propósito porque, se vocês sabem fazer diagrama de cortante e fletor para essa viga, vocês fazem para qualquer outra. Vocês já viram como fazer para carregamento distribuído. P2 e P3 de Maxwell 1 é literalmente isso. O que mais que tem? É você achar as tensões resultantes. Tensões devidas à flexão. Uma flexão tende a curvar a viga em torno da linha neutra, que é o eixo que passa pelo centroide. Tá bom? De novo, para quem quer a demonstração matemática disso, tem no livro, vocês fizeram resumo, espero que tenham feito resumo. Né? Varia linearmente com a posição a partir da linha neutra. Então, aqui tem uma reta, aqui tem uma outra reta. Né? E como a flexão se dá em torno de um eixo, né? A flexão positiva, lembra que nós falamos que o momento vetor positivo ele alonga a parte de baixo, comprime a parte de cima? É isso que está acontecendo aqui. Em relação à linha neutra, não tem flexão, porque justamente a curvatura é em torno dela. Só que abaixo do centroide está sendo tracionado, acima do centroide está sendo comprimido. Como que eu faço isso, então? Por essa fórmula. A tensão normal, resultante da flexão, é menos o momento vezes a posição vertical sobre o momento de inércia em relação ao eixo aqui da ação transversal. Tá bom? Por que sinal de menos aqui? Porque com y positivo, acima do centroide é compressão. E lembra por convenção que tração é positivo. Tá bom? Aí, como é que você aplica isso?
Ele poderia pegar essa viga aqui e te perguntar qual que é a maior tensão por flexão que ocorre nessa viga. Você olha onde é o maior momento fletor, no caso é justamente no ponto B, que é 5, vê qual é a seção transversal daqui, aplica a fórmula com 5 kN, e você acabou a questão. A maior tensão é essa. Tá bom? Vou fazer uma questão especificamente de achar tensões para fixar bem o conteúdo, que é daqui a 1 da P3 do ano passado. Dei uma lida aí. E aí eu quero que vocês me falem qual que é a parte difícil dessa questão. O que eu tenho que saber antes de aplicar a fórmula? O que eu tenho que encontrar? Eu vou ter que usar a fórmula da tensão, né? Para usar a fórmula, qual que é a parte difícil? O que eu vou ter que encontrar para usar ela? Uma de inércia. Tá bom? Ou seja, eu tenho que achar a linha neutra, achar por onde passa o centroide aqui, e encontrar o momento de inércia dessa seção transversal em relação ao eixo passando por esse centroide. Sabendo isso, eu só jogo na fórmula. Como que eu acho o momento de inércia disso aqui? Vocês fizeram a lista, ou então copiaram do amigo, mas estou passando da, da hipótese de que vocês fizeram a lista. Vamos lá, vamos fazer o centroide. Chamei o retângulo maiorzão de 1, que seria tudo isso aqui, e o buraco de 2. Centroide do grandão é a metade da figura, em 60. Centroide do buraco é 30 mais metade disso, que é 70. Faz o centroide, dá 55 milímetros. Tá aqui. Momento de inércia, faz o teorema dos eixos paralelos. Qual seria o momento de inércia do grandão em torno do 60? Base vezes a altura ao cubo sobre 12. Mais teorema dos eixos paralelos, que é a área dele, vezes a distância dele até o novo eixo ao quadrado. É isso aqui. Para o buraco, qual seria a inércia desse retângulo branco aqui? Deixa eu tomar uma água que minha voz está desistindo. Em torno do 70 aqui seria base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais teorema dos eixos paralelos, a área, 30 vezes 80, vezes a distância ao novo eixo ao quadrado, é isso aqui. Para a figura como um todo, o momento de inércia em torno desse eixo é esse. Passei rápido porque vocês já estão familiares com isso pela lista, mas tem alguma dúvida aqui? De boa. Beleza. Achei um monte de inércia. Agora é aplicar a fórmula, né? Ele fala qual que é o máximo momento fletor positivo que essa viga suporta. Ou seja, eu estou pegando um momento que traciona a parte abaixo dessa linha vermelha e comprime a parte acima da linha vermelha. Onde vai ter a maior tração? Aqui embaixo, 55 milímetros abaixo do centroide. E onde vai ter a maior compressão? Aqui em cima, 65 milímetros acima do centroide. Tá bom? Aí ele fala aqui, a tensão de tração aqui embaixo não pode superar 220 megapascal. E a tensão de compressão aqui em cima não pode superar
130 megapascal. Então, qual é o máximo valor de M que eu posso ter? Na compressão, aqui em cima, falei que são 65 milímetros acima do centroide, né? Então, a tensão de compressão vai ser isso, em módulo, tá bom? Eu sei que é negativo porque é compressão, mas em módulo é o momento fletor, vezes os 65 milímetros, sobre o momento de inércia que eu acabei de achar aqui. E isso tem que ser menor ou igual a 130 megapascal. Portanto, fazendo a conta, o fletor tem que ser menor do que isso. Na tração, que é aqui embaixo, a distância a maior tração vai ocorrer a 55 milímetros, abaixo do centroide, aqui no zero. E ela vai ser igual ao momento, vezes o y máximo, que é 55 nesse caso, sobre o momento de inércia, que estava aqui. E isso não pode superar 220 megapascal. Portanto, o momento fletor tem que ser menor ou igual a 28 kN/metro. Claro que se eu falo que ele tem que ser menor que 14 e menor que 28 ao mesmo tempo, isso equivale a ele ser menor que 14. E essa é a resposta final. Tá bom? Como é que você aplicaria isso numa questão geral? Faz o diagrama de momento fletor, acha, tá bom, qual que vai ser a maior tensão que ele vai ter? Pega o ponto do diagrama em que você achou o maior momento fletor, no caso vai ser esse aqui, naquele exercício, faz essa conta para ele e acabou a questão. É isso. É que essa questão especificamente era mais complicada porque envolve você achar o momento fletor na seção. Desculpa, o momento de inércia na seção, porque... Mas geralmente é retangular ou circular e tem fórmula pronta e você só faz. Exatamente a mesma coisa se aplica à força cortante. A cortante, né, ela vai causar uma tensão de cisalhamento aqui na borda. E eu não vou fazer um exemplo dela porque... Primeiro porque a fórmula é complicadinha. É a cortante vezes Q sobre inércia vezes a base. O que é esse Q? É a integral de y acima da altura onde eu estou considerando a tensão, esse cisalhamento. Ou seja, se eu medir a tensão aqui em cima, é zero. Se eu medir a tensão aqui, vai ser multiplicada pela integral de YdA desse aqui. Y medido a partir do centroide. Se eu olhar no centroide, vai ser a tensão máxima. Tá bom? Você vai usar isso? Não, realmente você vai decorar uma fórmula. Por quê? Porque o que te interessa é a tensão máxima que vai acontecer. Você não quer saber a distribuição, você quer saber a máxima, porque se ele aguentar a máxima, ele aguenta qualquer menor, concorda? Então, tem fórmulas prontas. Para o retângulo, se você fizer a conta dessa integral toda aqui, você vai achar que é uma distribuição parabólica. Máxima aqui no meio e zero aqui em cima, tá bom? Por que é zero em cima e embaixo? Bom, zero porque aqui não tem área para integrar, né? Por que é zero aqui? Por que o Q é zero se eu pegar aqui embaixo? Porque aí é a integral de YdA na figura inteira. Só que o y é simétrico em relação ao centro. Ou seja, a integral é zero. Como se resolve a questão? Você decora que a tensão máxima do centro do retângulo é isso aqui. Isso é resolvendo o que para o negócio lá. E se a seção for um círculo? Aí essa fórmula virou um migué e não funciona mais. Só que no meio do círculo ela meio que funciona e dá isso aqui. Tá bom? Aí você fala, qual que é a maior tensão cisalhante devido à cortante? Volta naquela questão lá. Onde tem a maior cortante? É aqui. Qualquer trecho aqui desse 2,5. Qual que é a maior tensão? Ela é meio do retângulo e ela é igual a isso. Tá bom? Qual que é o outro motivo de eu estar desprezando a cortante aqui? Porque geralmente tensões devidas à torção e flexão são muito maiores do que tensões devidas à cortante e normal. Vocês vão ver isso no Maxwell 2 direitinho. Então, meio que, se você só medir flexão e torção numa estrutura, você tá de boa, porque
A cortante não influencia em quase nada, na maioria dos casos. Para quem quiser entender o que é essa maioria dos casos, fala comigo em Maxwell 2, na B3. Fechou? Então, o que é o importante aqui? O mais importante é você aprender a fazer os diagramas de fletor e cortante. Eu acho que vocês já entenderam desde ontem o que significa medir a partir de uma extremidade livre, fazer o equilíbrio. Espero que tenha ficado claro com esses exemplos que eu fiz nesses dois trechos aqui. Depois que você fez isso, você só aplica a fórmula de tensão. Tá bom? Em Maxwell 2, o primeiro passo vai ser achar esses esforços solicitantes. O segundo passo vai ser simplesmente você fazer um procedimento um pouquinho mais complicado que junta tudo, mas a base de tudo no final é você achar a flexão e torção e também os outros, se precisar, ao longo das vigas. Tá bom? Alguma pergunta sobre tudo isso até agora? Ou eu posso seguir? Pode seguir. Tá bom. Eu vou só falar um pouquinho do último tópico do resumo, então, que era a linha elástica, que é a curva de deflexão da viga depois de você aplicar um carregamento. Ou seja, como o tórax é deformável, não vai ser uma horizontal depois de eu jogar essa força P aqui. A viga vai ter essa curvatura aqui, e eu quero achar a equação dessa curvatura. Deslocamento V de x. Tá bom? Repito, quem quer ver a demonstração tem no livro. Mas, resumo da ópera, a segunda derivada desse deslocamento aqui é igual ao momento fletor ao longo da viga sobre EI. Por quê? Está no livro. Tá. A resposta não zoada é que isso aqui é uma aproximação para a curvatura. Talvez vocês lembrem de McA, que tinha uma expressão exata para a curvatura de uma curva qualquer, né? Isso é uma aproximação para quando as deflexões são muito pequenas. E o momento fletor é igual à rigidez flexional, que é EI, vezes a curvatura. Tá bom? Isso aqui é uma aproximação para o que nós chamamos de curvatura da viga. Ou, equivalentemente, deriva isso aqui uma vez. Quem é a derivada de m? Cortante. Deriva de novo. Quem é a derivada da cortante? Menos carregamento distribuído. Pegando isso aqui. Tá bom? O que são as derivadas desse deslocamento? A derivada v' de x, dv dx, é o θ, ângulo de rotação em cada ponto. Isso pode parecer estranho, né? Mas eu vou te falar em 2 segundos por que isso é o ângulo. dv, pequeno deslocamento aqui, sobre dx. Deslocamento horizontal correspondente. dv sobre dx é a tangente do ângulo aqui. Só que o ângulo é muito pequeno, então a tangente é praticamente igual ao ângulo. Pronto. Está explicado. EI vezes isso é o momento fletor. EI vezes isso é a força cortante. E EI vezes a quarta derivada. E para não falar 4 linhas, eu faço isso. O importante é essa aqui. Tá? Aí você deriva isso uma vez, cai na força cortante, deriva de novo, cai no carregamento distribuído. Beleza? Eu não quero dar isso com muito detalhe, porque vocês vão ver exatamente a mesma coisa em Maxwell 2 com mais detalhe do que isso, mas vamos ver na questão de prova? E, de novo, repara que resolver isso depende em você achar
momento fletor ao longo da viga toda, certo? Você achou ele, você integra ele duas vezes, cai em duas constantes, aplica as condições de contorno com deslocamento aqui, e foi. Mas vamos lá. Essa questão foi a Q3 da PTI de 2018. Ele dá um carregamento distribuído uniforme de intensidade Q0 e ele joga o momento fletor em B. Importante. A articulação em B não reage com o momento fletor. Isso aqui é externo, tá bom? O negócio está articulado aqui. A articulação permite rotação de boa. Só que alguém foi lá e tacou uma flexão aqui. Isso não vem da articulação. Isso é externo. Tá bom? Bom, o jeito mais fácil de fazer isso é justamente você encontrar o M disso ao longo da viga, integrar e fazer a conta, certo? Diagrama de corpo livre. Isso aqui é uma articulação em A. Isso aqui é uma... Eu não gosto desse desenho para apoio simples, geralmente ele põe as rodinhas, mas tudo bem. Para terminar em MX. Tem o H aqui, tem o VA aqui, tem o VB aqui. O sistema é isostático. Certo? Porque eu tenho três equações. Força aqui, momento aqui. Faz a estática. E você chega nisso tudo. De novo, como que eu calculo o momento? Ou você faz a integral, ou você vê que o momento desse carregamento distribuído ao longo, em relação a qualquer uma das pontas. Bom, qual é a carga equivalente? É aqui no meio, que é 0 vezes L, a uma distância L sobre 2. Então é Q0 L quadrado sobre 2. É o momento resultante. Tá bom? Eu vou achar agora o M de X. Bom, eu cheguei na expressão para cada reação, né? Aí eu parto do A como livre, para não ter que lidar com esse M0 chato aqui. E eu vou achar o MX partindo daqui. Tá bom? Importante, não importa. Eu só quero achar a flexão. Equilibra um momento em relação a P. O que está agindo em P? No anti-horário, MX mais o que tiver do distribuído. No horário, VA vezes X. O distribuído, o que você faz? Eu integro de 0 a x, então para não chamar de x de novo eu usei outra variável. Né? Eu pego uma variável S, sigla aqui. Para cada posição S entre 0 e x, eu tenho uma mini força de intensidade que é 0 ds, e o braço até P é x menos S. Tá bom? Ou você faz pelo centroide, essa força equivalente aqui é Q0 vezes x aqui, a uma distância x sobre 2 aqui. É exatamente isso. Tá bom? Quem que era o VA? Era essa coisa linda aqui. Substituo, eu tenho m de x ao longo da vida. Perguntas? Ok, acho que tá de boa. Cheguei no m de x. Agora eu posso resolver a linha elástica. Então, a segunda derivada do deslocamento vertical é 1 sobre i vezes o fletor. Integra isso duas vezes, você chega nisso aqui. Sim, é absurdamente feio. Aí você tem duas constantes, né? Porque integrou isso uma vez, fica um mais C1. Integrou de novo, esse mais C1 ganha um X e fica um mais C2. E quais são as minhas condições de contorno que vão me permitir resolver essas constantes? O deslocamento vertical nos dois apoios é nulo, certo? Aí eu vou cair num sistema de duas equações em C1 e C2.
C2 vai ser zero, né? Porque V0 é igual a zero, tudo que é x cancela. C2 é zero. Para achar o C1, você faz essa aqui, V de L igual a zero, você vai chegar nessa coisa não muito bonita. E aí, ele pede os ângulos de giro em A e B, ou seja, a derivada de V é avaliada em zero e em L. Essa vai ser a expressão final, feia, eu sei. Aí você encontra os ângulos. E dá isso aqui. Esse é um jeito de você resolver. Encontrar o m de x ao longo da viga e integrar. Qual que é o outro jeito? Eu posso partir também da equação de quarta ordem. Eu tenho um q de x, que é igual a q0. Então, eu parto simplesmente disso. Faltou um q0 sobre EI aqui. Tá bom? E quais são as minhas condições de contorno? Agora que eu tenho 4 constantes, porque eu integrei isso 4 vezes, eu tenho que ter 4 condições. Quais são as minhas condições? Deslocamento aqui é zero, deslocamento aqui é zero, momento em A é zero, porque é uma articulação, e uma articulação não resiste a momento fletor. E momento em B, normalmente, momento em apoio simples seria zero, porque o apoio simples não oferece essa reação. Só que tem alguma coisa aqui externa impondo um M0. Então o momento fletor nesse ponto vai ser M0. Não por causa do apoio, por causa da força externa. Tá bom? Eu estou enfatizando isso porque geralmente você pega a condição de contorno que o momento em um apoio é zero. Nesse caso específico não é, mas também porque não vem do apoio, porque é externo. Tá bom? Minhas condições então. Deslocamento é zero nas duas extremidades. Momento na extremidade esquerda é zero. Momento é EI segunda derivada. E EI segunda derivada em L é igual a M0. Isso é um sistema de 4 equações para 4 incógnitas. Você encontra C1, C2, C3, C4 e resolve a questão do mesmo jeito. Qual desses dois eu prefiro? Esse segundo método aqui. Essas duas condições da esquerda, V0 igual a zero e EI segunda derivada em zero é igual a zero, já te dão logo de cara que C2 e C4 são zero. Aí você encontra as outras essas duas equações aqui. Se eu prefiro isso, por que eu fiz a outra? Porque é muito importante vocês entenderem como encontrar momento fletor ao longo de qualquer viga, até com carregamento distribuído, até com um momento externo aqui. Então eu queria tomar o tempo para fazer isso aqui direitinho. Mas eu, em termos de tempo, de resolver a questão rápido no dia da prova, eu prefiro isso aqui, né? É mais limpinho. E você não tem que ficar analisando a viga inteira, é só você tacar a fórmula aqui e sair resolvendo. A resposta vai ser a mesma, vai ser essa coisa feia aqui, mas o procedimento está claro? Falei que ia ser rápido hoje, não tem muita coisa para falar. Tá bom? Sei que eu passei corrido por algumas coisas hoje, mas é justamente porque a parte mais importante de hoje, que é a única parte que vocês realmente têm que saber para Maxwell 2, é fazer esses diagramas de momento fletor e força cortante ao longo de qualquer viga. É só isso. O resto vem depois. Para quem achou que foi muito rápido, para quem achou que falta alguma coisa, ou vocês leem o livro, ou vocês vão aqui no Polyshare e peguem os resumos do Felipe Suzuki. Foi um cara que me salvou quando eu fiz a matéria, porque eu estudei para os resumos dele. Ele faz um negócio muito bonitinho aqui, tá bom? E eu vou deixar esses slides com vocês também, se quiserem ler depois. E, bom, para quem quiser ver o jogo, em 3 minutos. Serão felizes.